Bom dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé. Que privilégio poder dividir com você da Palavra de Deus nesta manhã, nesse tempo que estamos lembrando de alguns personagens bíblicos que marcaram a história. E hoje nós vamos lembrar de Barnabé, um homem que marcou o início do cristianismo. No capítulo 11 do livro de Atos, a palavra de Deus nos diz que estava acontecendo um movimento extraordinário do Evangelho na cidade de Antioquia. E diz a palavra de Deus que as notícias a respeito do que estava acontecendo em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e então enviaram Barnabé para que ele pudesse ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com alegria de coração. E diz a palavra de Deus no verso de número 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Na verdade o texto diz homem de bem. Nós precisamos de homens de bem, homens que estejam comprometidos com as verdades do Evangelho, e somente os homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, são capazes de discernir as manifestações da graça de Deus. A primeira referência a Barnabé no livro de Atos acontece lá no capítulo 4, quando diz que a igreja tinha tudo em comum e esse homem chamado Barnabé, possuindo uma propriedade, vendeu, trouxe o preço e o depositou nos pés dos apóstolos. Barnabé era um homem marcado por generosidade, e a generosidade move o nosso coração a fazer os investimentos no reino de Deus, para a bênção do povo de Deus. Barnabé nos dá esse grande exemplo. Mas lógico que a marca mais importante da vida de Barnabé era a sua maneira de acolher as pessoas. Quando o Saulo se converteu e toda a igreja, tanto lá em Damasco e depois em Jerusalém, todos ficaram com muito medo, porque Saulo era aquele perseguidor do Evangelho. E diz a palavra de Deus que foi Barnabé quem abraçou Saulo. Foi Barnabé que apresentou Saulo à igreja de Jerusalém. E aí Saulo, percebendo aquela situação constrangedora que ele estava provocando, diz a palavra de Deus que ele vai para Tarso, vai ficar lá em Tarso durante muito tempo. Depois dessa visita de Barnabé a Antioquia, diz a palavra de Deus que ele foi a Tarso em busca de Saulo, e agora ele traz Saulo para Antioquia. Durante um período de um ano, ele se reuniu junto com aquele grupo de irmãos na cidade de Antioquia. Foi a igreja de Antioquia a primeira igreja a enviar missionários. E olha só, quem vai ser enviado? Barnabé e Saulo. Esses dois homens vão ser usados por Deus. E se hoje a figura do apóstolo Paulo é tão importante no ambiente do cristianismo, muito disso se deve à ação de Barnabé em acolhê-lo, e quando ele estava em Tarso sozinho, foi lá buscá-lo para reinseri-lo no ambiente da igreja. Sabe, meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo um tempo em que muita gente está como Saulo, assim, longe, muita gente em Tarso, a gente precisa de Barnabés que se levantem, Barnabés que vão em busca daqueles que ficaram pelo caminho e possam reinseri-los no ambiente da igreja e no ambiente ministerial. Por isso, seja um Barnabé. Hoje nós vivemos uma necessidade de que se levantem Barnabés, homens que tenham essa capacidade de acolhimento, de agregar,
para que a gente possa ver aqueles que estão sozinhos, distantes, reinseridos no ambiente da igreja. Seja um Barnabé no dia de hoje, lembre de alguém que precisa ser inserido e vá atrás, busque, para que a gente possa ver as pessoas caminhando com Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela história de Barnabé e os resultados da sua vida, na vida do apóstolo Paulo, na vida de João Marcos e na vida de tantas outras pessoas que ele soube acolher, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Nós queremos te pedir, ó Deus, levanta neste momento na história da igreja pessoas como Barnabé, que agreguem, que busquem, que vá ao encontro daqueles que ficaram pelo caminho. Que o Senhor nos use nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?